Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes nas galerias, aqueles que acompanham os trabalhos da TV Câmara, da sessão da Câmara pela TV e pela Rádio Câmara, boa tarde. Eu gostaria de registrar que sexta-feira foi dado posse, lá na Prefeitura, ao Conselho Municipal de Direitos Humanos. O Conselho é composto por 24 pessoas, representantes de entidades, representantes dos serviços públicos. Eu faço esse registro porque, durante o nosso primeiro mandato, iniciado em 2009, nós fizemos um vigoroso trabalho, junto com outras entidades da cidade de Bauru, para trabalhar o Plano Municipal de Direitos Humanos, e dentro desse Plano Municipal de Direitos Humanos é que se tirou a iniciativa de reivindicar do prefeito a implantação e constituição do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Esse conselho é um conselho de grande importância para a cidade de Bauru. Tem sido comum, vereador Faria Neto, um processo brutal de desqualificação dos direitos humanos e dos militantes e ativistas que atuam com direitos humanos. Essa desqualificação dos direitos humanos, ela tem toda uma áurea e uma pintura que nos remonta aos piores períodos da ditadura civil-militar instalada no Brasil. E o senhor haverá de se lembrar do que eu vou dizer aqui. Foi constituída, no Rio de Janeiro, uma milícia chamada Escuderia Mariel Mariscu, que era um investigador medíocre e que, a partir de um problema ocorrido no Rio de Janeiro, constituiu um grupo de extermínio, que depois, em São Paulo e em Minas Gerais, junto com a Polícia Mineira, constituíram o que se convencionou chamar de Esquadrão da Morte. Era um bando de assassinos que depois foram denunciados pelo então procurador do Estado de São Paulo, o Hélio Bicudo. E dentro desse Esquadrão da Morte tinha também um outro assassino, chamado delegado Fleury. Junto com os veículos de comunicação e vários programas de rádio, esses bandidos oficiais do Estado criaram um termo que é utilizado, inclusive, nos dias de hoje, de que bandido bom é bandido morto. E, de certa forma, a maioria dos bandidos mortos eram militantes políticos vinculados às lutas operárias e populares, ou eram trabalhadores e trabalhadoras e negros. A ditadura ajudou a construir no senso comum esse conceito de que direitos humanos é defender direitos de bandidos. Eles sabem o que estão fazendo. Eles têm a contribuição dos Datena,
dos Marcelo Rezende. Pelo interior afora, tem uma série de analfabeto político que senta em microfone, às vezes em redações de jornais, e repete toda essa sandice de criminalização e desmoralização da luta para a afirmação dos direitos humanos. Essa casa tem dado exemplos significativos de que não aceita esse posicionamento. Se não, vejamos. Essa casa aprovou por unanimidade um projeto de lei de nossa autoria para proteger criança e adolescente contra os crimes de abuso sexual e violência sexual. Essa casa também aprovou um projeto de lei criando o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra criança e adolescente. Essa casa também aprovou a obrigatoriedade do Executivo colocar em todos os órgãos públicos um adesivo com o Disque 100. Pena que até uma coisa tão simples como essa, que tem um significado fantástico, o Executivo não consiga realizar. Vereador Marquinho, um homem e um vereador também afeto a essas causas, se dirija ao prefeito, para que o prefeito cumpra aquilo que está na lei que essa casa aprovou, que ele coloque nos órgãos públicos, todos os órgãos públicos, o adesivo com o Disque 100. Isso é muito importante, porque nós estamos observando que os níveis de violência contra criança e adolescente está aumentando. Portanto, a criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos abre a possibilidade para que seus integrantes façam uma intervenção real e concreta na vida da maioria das pessoas. Lutar para garantir vagas para todas as crianças em escolas de ensino infantil é afirmar direitos humanos. Lutar para que as casas, os terrenos sejam limpos, para que a gente não tenha dengue, zika vírus e chikungunya, é afirmar também a luta por direitos humanos. Lutar para que as unidades de pronto atendimento, as UPAs, tenham médicos, para que as UPAs tenham pediatras, é afirmar um direito humano básico. Portanto, esse conselho terá uma das grandes responsabilidades de ajudar a construir uma cidade mais humana, mais justa e que venha respeitar direitos, principalmente num momento onde existe um processo de criminalização daqueles que têm a coragem de enfrentar o establishment, enfrentar o que está consolidado para fazer a defesa de direitos básicos de toda a população. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns a todos aqueles que assumiram essa tarefa.